Você já parou para pensar que o nosso planeta pode esconder lugares tão estranhos que parecem ter vindo de outro mundo? Paisagens que desafiam a lógica, cores, formas e mistérios que fazem a gente duvidar da realidade. E não, eu não estou falando das pirâmides do Egito, nem do Triângulo das Bermudas. Hoje a gente vai muito além. Se prepara, porque eu vou te mostrar 15 lugares da Terra que simplesmente não parecem ser da Terra. E o primeiro deles é o mais próximo que você vai chegar de Marte sem sair do planeta. Número 15. Wadi Rum, Jordânia. Imagina um deserto vermelho tão vasto que o silêncio parece gritar, montanhas de pedra, dunas infinitas e um céu que parece nunca acabar. Esse é o Wadi Rum, na Jordânia, conhecido como o Vale da Lua. O chão é avermelhado, o horizonte é de pedra e o ar é seco como o de outro planeta. Tanto é que o lugar foi cenário de vários filmes de ficção científica, como Perdido em Marte e Planeta Vermelho. Quando você olha uma foto de Marte e uma do Wadi Rum lado a lado, é praticamente impossível distinguir qual é qual. É o tipo de lugar que faz a gente perceber que, às vezes, o alienígena é a própria Terra. Curiosidades sobre o Wadi Rum. O Wadi Rum foi habitado há mais de 12 mil anos. Nômades deixaram inscrições nas rochas que ainda estão lá, intactas. O nome Vale da Lua vem do brilho prateado que o deserto ganha à noite, quando a luz da lua reflete nas dunas. Hoje, várias tribos beduínas ainda vivem por lá, dormindo sob o mesmo céu estrelado que inspirou filmes e sonhos. Número 14. Montanhas Coloridas de Zhangji, Danxia, China. Agora, imagina um lugar onde as montanhas são pintadas. Sim, pintadas, de vermelho, laranja, verde, azul e dourado. Mas calma, ninguém usou tinta aqui. Essas são as montanhas Danxia, na China. O visual surreal vem da combinação de milhares de camadas de arenito e minerais acumulados ao longo de mais de 24 milhões de anos. O resultado? Um arco-íris de pedra. De longe, parece um quadro abstrato. De perto, é como andar dentro de uma pintura viva. E o mais impressionante é que essas cores mudam com a luz do sol. De manhã, elas são suaves. No pôr do sol, o deserto inteiro parece pegar fogo. Curiosidades sobre as montanhas Danxia. As montanhas ficam no Parque Geológico de Zhangye, província de Gansu. O local foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco em 2010. As cores só são visíveis porque chuvas e ventos removeram as camadas externas de rocha, revelando o espetáculo natural que estava escondido. E sim, é um dos lugares mais fotografados da China. Nenhum filtro é necessário. Número 13. A Mão do Deserto, Chile. No meio do deserto mais seco do planeta, uma mão gigante brota do chão. É a Mano del Desierto, uma escultura com mais de 11 metros de altura, criada pelo artista chileno Mário Irarrázaval, em 1992. Sozinha, no meio da imensidão do deserto do Atacama, ela parece o resto de um gigante soterrado. Ou talvez o sinal silencioso de uma civilização que ninguém lembra mais. O contraste entre a mão e o nada que a cerca cria uma sensação quase mística. É impossível não parar e olhar. Curiosidades sobre a Mão do Deserto. A escultura foi feita com ferro e concreto e sofre com o desgaste natural da areia e do vento. Ela representa a solidão, vulnerabilidade e o poder do ser humano diante da natureza. De tempos em tempos, artistas locais limpam e restauram a escultura. Um ritual simbólico de renascimento no deserto. De cima, vista por drones, a imagem da mão é simplesmente hipnotizante. Número 12. Ponte Dourada, Vietnã. Agora me diz, você já viu uma ponte sustentada por duas mãos gigantes? Essa é a Ponte Dourada, no Vietnã, um dos lugares mais incríveis e surreais que existem. Ela se estende por 150 metros sobre as montanhas Ba Na Hills e parece estar sendo erguida por deuses adormecidos. As mãos são revestidas com musgo artificial,
para parecerem antigas, como se fizessem parte da própria montanha. Caminhar ali é uma experiência fora da realidade. As nuvens passam por baixo dos seus pés e o vento frio mistura o sagrado com o impossível. Curiosidade sobre a Ponte Dourada. Foi inaugurada em 2018 e projetada por uma empresa vietnamita chamada TA Landscape Architecture. As mãos de pedra são feitas, na verdade, de aço e fibra de vidro. Mas o acabamento é tão perfeito que engana qualquer um. A ideia original era representar as mãos dos deuses segurando o fio dourado do céu. A ponte rapidamente virou ícone mundial de turismo, recebendo milhões de visitantes por ano. Número 11. Pamukkale, Turquia. Parece neve, mas não é. Parece nuvem, mas também não é. Esse é Pamukkale, um dos lugares mais mágicos e surreais do planeta. São terraços brancos de calcário, formados por águas termais que escorrem montanha abaixo. A cor azul turquesa das piscinas contrasta com o branco intenso do solo, criando um visual que parece saído de um sonho. Durante o pôr do sol, o reflexo da luz na água cria um brilho dourado que faz o lugar parecer vivo. É tão bonito que a palavra Pamukkale, em turco, significa literalmente castelo de algodão. Curiosidades sobre Pamukkale. O local foi usado como spa natural desde o Império Romano. As águas têm altas concentrações de cálcio e carbonato, conhecidas por propriedades terapêuticas. Pamukkale é tão sensível que os visitantes só podem caminhar descalços para evitar o desgaste das formações. Logo acima das piscinas ficam as ruínas da antiga cidade de Hierápolis, com mais de 2.000 anos. À noite, sob a luz da lua, o branco do calcário ganha um brilho prateado e parece literalmente outro planeta. Número 10. Lago Natron, Tanzânia. Bonito, mas mortal. O Lago Natron, na Tanzânia, é um dos lugares mais assustadores e fascinantes da Terra. À primeira vista, parece um espelho vermelho, quase como lava líquida. Mas o que torna esse lago tão impressionante é que ele petrifica tudo que entra nele. Sim, animais que caem em suas águas acabam mumificados naturalmente. O segredo está na química. O lago é extremamente alcalino, com pH parecido ao da amônia. E as temperaturas ali podem ultrapassar os 60 graus Celsius. O resultado é um cenário que parece um inferno, mas ao mesmo tempo é hipnotizante. Um lembrete de que a beleza, às vezes, pode ser letal. Curiosidades sobre o Lago Natron. A cor avermelhada vem de micro-organismos e algas que sobrevivem nas águas salgadas e quentes. Apesar de mortal para a maioria dos seres vivos, o lago é o único local de reprodução dos flamingos menores da África. Eles colocam seus ovos nas margens quentes, protegidos de predadores, justamente por causa da temperatura extrema. O nome natron vem de um mineral usado até pelos egípcios para mumificar corpos. A paisagem é tão surreal que o lago já foi comparado a um portal entre a vida e a morte. E é um dos lugares mais perigosos do planeta. Número 9. Vale de Hesdalen, Noruega. Luzes misteriosas que aparecem do nada. Flutuam, piscam e somem como se tivessem vida própria. Esse é o Vale de Hesdalen, na Noruega, um dos maiores mistérios científicos da Terra. Desde a década de 1980, moradores relatam esferas luminosas que cruzam o céu em silêncio absoluto. Amarelas, vermelhas, às vezes brancas. Essas luzes se movem em padrões inteligentes, como se soubessem que estão sendo observadas. Cientistas do mundo inteiro já tentaram explicar o fenômeno, sem sucesso definitivo. Alguns acreditam que é eletricidade atmosférica, outros dizem que é algo muito além disso. Seja o que for, o Vale de Hesdalen continua sendo um dos lugares mais enigmáticos e bonitos da Terra. Curiosidades sobre o Vale de Hesdalen. As luzes aparecem com mais frequência entre dezembro e janeiro. Em 1998, foi criado o projeto Hesdalen, com câmeras e sensores que monitoram o fenômeno 24 horas por dia. As luzes já foram vistas a apenas 5 metros de distância e não produzem som nem calor perceptível. Algumas teorias falam em reação química entre poeira e gás, outras em campos magnéticos únicos da região. Nenhuma explicação, porém, consegue justificar a forma inteligente como elas se movem. Número 8. Caverna de gelo de Vatnajökull, Islândia. Agora,
Se você acha que já viu gelo bonito, se prepara para conhecer o gelo mais bonito do mundo. A caverna de Vatnajökull, na Islândia, é um túnel de gelo cristalino que parece feito de vidro azul. Ela fica sob uma das maiores geleiras da Europa e muda de forma todos os anos, conforme o gelo derrete e se refaz. Lá dentro, tudo brilha. A luz entra filtrada e o azul parece vir de outro universo. É o tipo de lugar que te faz esquecer o tempo e sentir que está dentro de um diamante vivo. Curiosidades sobre a caverna de Vatnajökull. O gelo ali tem centenas de anos, comprimido até o ponto de eliminar todas as bolhas de ar. Por isso, a transparência absurda. A caverna só é acessível entre novembro e março, quando as temperaturas mantêm o gelo estável. Sons ecoam de um jeito estranho lá dentro, criando uma acústica surreal, quase como se o gelo respirasse. A geleira Vatnajökull cobre cerca de 8% da Islândia e é visível até do espaço. Às vezes, a caverna desaba completamente e se forma de novo no ano seguinte em outro ponto. É a própria natureza se reinventando. Número 7. Caverna dos Cristais Gigantes, México. Agora, imagina entrar em uma caverna onde cada cristal é maior que você. Maior? Não, 10 vezes maior. Essa é a Cueva de los Cristales, no México. Um lugar subterrâneo que parece o coração de um planeta alienígena. Os cristais de selenita ali dentro chegam a 12 metros de comprimento e pesam até 50 toneladas cada. Eles cresceram lentamente ao longo de centenas de milhares de anos, sob temperaturas de quase 60 graus Celsius. Entrar ali é perigoso. O calor e a umidade são tão intensos que as pessoas só podem ficar alguns minutos por vez. Mas a visão é indescritível. Um verdadeiro templo natural de vidro e luz. Curiosidades sobre a Caverna dos Cristais Gigantes. Foi descoberta por acaso, em 2000, por mineiros que procuravam prata em Naica, no estado de Chihuahua. Os cristais se formaram dentro de bolsões de água subterrânea rica em minerais. A caverna está hoje fechada ao público, para proteger as formações e evitar o colapso da estrutura. O ambiente interno é tão extremo que cientistas usam roupas pressurizadas e oxigênio para entrar. Algumas bactérias encontradas lá dentro podem ter ficado preservadas por mais de 50 mil anos. Um verdadeiro laboratório natural. Número 6. Serpente do Oceano, França. E se você estivesse andando pela praia e de repente encontrasse o esqueleto de uma serpente gigante? Calma, não é um monstro de verdade, mas é quase isso. Na costa de Saint-Brevin-les-Pins, na França, existe uma escultura colossal chamada Serpente do Oceano. Ela foi criada pelo artista chinês Huang Yongping e mede mais de 130 metros de comprimento. Vista de longe, parece um fóssil pré-histórico emergindo da areia. Mas quando a maré sobe, o corpo da serpente é engolido pelo mar. Quando a maré desce, ela volta a aparecer, como se estivesse viva de novo. É arte, é mistério, é um lembrete de que o mar ainda guarda segredos que a gente nem imagina. Curiosidades sobre a Serpente do Oceano. A escultura foi inaugurada em 2012, feita inteiramente de alumínio reciclado. O formato do corpo foi pensado para se mover com o ritmo das ondas, como se respirasse. À noite, sob a lua cheia, o reflexo metálico faz a serpente parecer se mexer sozinha. A obra é considerada uma homenagem à mitologia marinha chinesa e também uma crítica ao poder destrutivo do ser humano sobre a natureza. Hoje, é um dos pontos mais visitados do litoral francês e um dos mais fotogênicos do planeta. Número 5. Caminho do Gigante, Irlanda do Norte. Imagina um caminho feito de pedras perfeitas, todas cortadas em formato hexagonal, como se tivessem sido moldadas por uma civilização avançada. Esse é o Caminho do Gigante, ou Giant's Causeway, na Irlanda do Norte. São mais de 40 mil colunas de basalto que se encaixam umas nas outras como peças de um quebra-cabeça. O mais curioso é que tudo ali é natural. As formações surgiram há cerca de 60 milhões de anos, quando o magma resfriou rapidamente e rachou em formas geométricas. Mas claro, os moradores antigos preferiram uma explicação bem mais interessante. Dizem que o gigante Finn McCool
construiu o caminho para chegar até a Escócia e enfrentar outro gigante. A natureza sempre dá um show, mas o ser humano não resiste a inventar uma boa lenda. Curiosidades sobre o caminho do gigante. O local foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco em 1986. As colunas podem chegar a 12 metros de altura e cada uma é incrivelmente uniforme. O local inspirou várias lendas celtas, inclusive músicas e livros. Quando o mar bate nas pedras, o som ecoa como um tambor natural. E se você olhar de cima, parece mesmo que a Terra construiu uma escada para o céu. Número 4. Salar de Uyuni, Bolívia. Agora imagina um lugar onde o chão reflete o céu com tanta perfeição que é impossível saber onde termina um e começa o outro. Esse é o Salar de Uyuni, o maior deserto de sal do mundo, localizado na Bolívia. Durante a estação seca, ele é um imenso tapete branco que brilha sob o sol, mas quando chove, uma fina camada de água cobre a superfície e transforma tudo em um espelho gigante. O resultado é surreal, é como andar sobre o infinito. Não é à toa que o salar é conhecido como o espelho do céu. É o tipo de lugar que faz qualquer um se sentir pequeno, como se tivesse atravessado a fronteira entre o real e o imaginário. Curiosidades sobre o Salar de Uyuni. Ele cobre uma área de mais de 10.000 quilômetros quadrados, maior que o Líbano inteiro. É o maior reservatório de lítio do planeta, usado em baterias e tecnologia. De noite, o reflexo das estrelas no solo molhado cria uma das visões mais impressionantes da Terra. O salar também é usado pela NASA para calibrar satélites. Tamanha é a precisão da sua superfície. E, curiosamente, já foi fundo de um antigo lago pré-histórico, ou seja, onde hoje é deserto, um dia foi oceano. Número 3. Monte Roraima, Brasil, Venezuela e Guiana. Agora, vamos falar de um pedaço de outro mundo, aqui na América do Sul. O Monte Roraima é uma montanha gigantesca com o topo completamente plano, como uma mesa colossal. Ela se ergue a quase 3.000 metros de altura, e suas paredes verticais são tão íngremes que parecem cortadas por uma lâmina. O topo vive coberto por neblina, e o visual é de outro planeta. É um dos lugares mais antigos da Terra, formado há cerca de 2 bilhões de anos, e serviu de inspiração para o filme Up, Altas Aventuras. Mas o mais incrível é a sensação de estar ali em cima, rodeado de nuvens, em um silêncio absoluto. Muitos acreditam que o Monte Roraima guarda energias misteriosas e até portais espirituais. E convenhamos, ao ver aquela paisagem, dá para entender o porquê. Curiosidades sobre o Monte Roraima. Ele marca a fronteira natural entre Brasil, Venezuela e Guiana. No topo, existem espécies de plantas e animais que não existem em nenhum outro lugar do planeta. O formato plano da montanha é resultado de erosão milenar, e o solo ali é praticamente intocado. O povo indígena Pemon acredita que o monte é o tronco do mundo, o ponto onde o planeta foi criado. Muitos exploradores dizem sentir uma energia diferente no ar, como se o lugar tivesse uma alma própria. Número 2. Caldeira de Yellowstone, Estados Unidos. No Parque Nacional de Yellowstone, o chão respira, literalmente. A cada segundo, o solo expele vapor, água quente e gases. É a caldeira de Yellowstone, um supervulcão tão gigantesco que poderia mudar o destino do planeta se despertasse por completo. Mas calma, não precisa se desesperar. Os cientistas garantem que, por enquanto, ele está em sono profundo. E mesmo assim, o lugar é surreal. Géiseres, poças coloridas, fumaça subindo do chão e o cheiro forte de enxofre lembram que ali, a Terra ainda é jovem e viva. O Grand Prismatic Spring, a fonte termal mais famosa, é um arco-íris líquido, com cores que vão do azul ao laranja. Ver isso ao vivo é como testemunhar o coração da Terra batendo. Curiosidades sobre a caldeira de Yellowstone. A caldeira mede cerca de 70 quilômetros de diâmetro. O parque está sob vigilância constante de cientistas e satélites. O último grande evento vulcânico ali ocorreu há mais de 600 mil anos. O calor interno é tão forte que aquece mais de 10.000 fontes termais e géiseres. Se houvesse uma erupção total, a cinza poderia cobrir boa parte da América do Norte.
Por isso, o lugar é tão estudado. Número 1. Portão do Inferno, Turcomenistão. E por fim, chegamos ao número 1, o lugar mais surreal, assustador e hipnotizante da Terra. No meio do deserto de Karakum, no Turcomenistão, existe uma cratera que queima há mais de 50 anos. Sim, o fogo nunca a apagou. Ela é chamada de Portão do Inferno e o nome faz jus ao que se vê. Tudo começou em 1971, quando geólogos soviéticos perfuravam o solo em busca de gás natural. O terreno cedeu, abrindo um buraco gigantesco. Com medo de um vazamento, os cientistas decidiram atear fogo no gás. Eles achavam que as chamas durariam poucos dias, mas até hoje elas continuam ardendo. O fogo consome o solo dia e noite, iluminando o deserto como um farol sinistro. É como se a própria terra tivesse um coração em chamas, pulsando, eterno e indomável. Curiosidades sobre o Portão do Inferno. A cratera tem cerca de 70 metros de diâmetro e 20 metros de profundidade. O calor é tão intenso que ninguém pode chegar muito perto por mais de alguns minutos. À noite, o brilho das chamas é visível a quilômetros de distância. Em 2010, o explorador George Courones foi o primeiro humano a descer até o fundo da cratera, usando roupa especial. Em 2022, o governo do Turcomenistão chegou a discutir apagar o fogo. Mas até hoje ele continua firme, um lembrete constante de que há coisas neste mundo que simplesmente não podem ser controladas. Mas e aí? Depois de eu te mostrar tudo isso, você ainda acha que conhece o planeta em que vive? Entre desertos vermelhos, montanhas que flutuam e lagos que petrificam, a Terra continua provando que é muito mais misteriosa do que parece. Alguns desses lugares parecem de outro mundo, mas todos eles estão aqui, debaixo dos nossos próprios pés. Então me diz aí, qual desses lugares você gostaria de conhecer primeiro? O espelho infinito do Salar de Uyuni? A calma silenciosa do Monte Roraima? Ou o brilho eterno do Portão do Inferno? Escreva aí nos comentários o que você achou dessa viagem. E se você curte esse tipo de vídeo, já deixa o like e aproveita e se inscreve no canal, porque o próximo destino pode ser ainda mais inacreditável. Até a próxima! E lembre-se, o planeta Terra ainda guarda muitos segredos.